Graça e paz, irmãos. Bênção do Senhor estarmos mais uma vez reunidos para ouvir a sua voz. Convido aos irmãos a abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. Se por acaso o irmão tiver alguma dificuldade, de trás para frente, Apocalipse, Judas, tem 3 cartas de João, é a primeira delas. Iremos expor na noite de hoje o capítulo 1, dos versos 5 até o verso de número 10. 1 João, capítulo 1, os versos de número 5 ao verso de número 10, diz assim a palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Podemos sentar, irmãos. Podemos sentar nesse momento para orar ao Senhor e rogar, pedir que Ele esteja nos conduzindo, que Ele esteja falando alegremente aos nossos corações. Oremos. Deus amado, Deus santo, Pai querido, mais uma vez o seu povo reunido em tua igreja para adorá-lo, Senhor. Mais uma noite, mais uma oportunidade. Já falou conosco durante o dia, já falou pela manhã, os cânticos, a liturgia foi de adoração a Ti, e a gente pode enxergar como Tu combinas as coisas, mesmo sem haver intervenção humana, ó Pai. Que nesta noite, o Teu povo aqui reunido, possa meditar, possa refletir, e possa parar para pensar o que estamos fazendo aqui, Senhor. Se é realmente para Te adorar ou se é apenas um rito religioso, Senhor. Fala ao Teu povo e Te suplico, Senhor. Tu sabes que não há capacidade neste mensageiro. Não há capacidade nenhuma capaz de falar ao Teu povo. Mas peço que o Teu Espírito Santo misericordiosamente fale através de nós ao Teu povo e que as palavras aqui faladas sejam palavras verdadeiras e fiéis às Tuas Escrituras, Senhor. É assim que pedimos a Tua condução em nome de Cristo Jesus. Amém. Comecei uma busca no Google para descobrir de quem era a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Achei uma música de Renato e seus Blue Caps, nem lembrava mais dessa música, das antigas. Achei também uma citação de um político chamado Eliseu Gonçalves Muchon. Sei que danado é esse, nunca ouvi falar. E essa frase não pode ser dele, que ele é político, inclusive, deve ser vivo, é da nossa época. E essa frase é já bastante antiga. Dessa vez eu fiquei decepcionado com o Google, porque eu não achei a frase. Quem disse pela primeira vez: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas se pararmos para pensar, essas palavras elas têm um sentido muito importante, porque elas dizem exatamente o contrário da fé cristã. Alguns autores dizem que as crianças aprendem
observando e ouvindo tanto mal como bom comportamento no ambiente nas quais elas se desenvolvem. E nós somos identificados de acordo com o nosso viver. Pode prestar atenção. O exemplo que a gente dá fala muito mais do que o que a gente diz. Muito mais. É muito mais importante. Se você diz uma coisa e fala outra, isso é uma incoerência. E para o crente genuíno, ou seja, para o verdadeiro crente, o exemplo é muito importante. Se você diz que Jesus Cristo é Deus, que crê em suas palavras, obviamente você precisa viver de acordo com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O crente deve dizer da seguinte maneira: faça o que eu digo, mas pode também fazer o que eu faço, porque isso agrada a Deus. O crente tem por obrigação dizer isso. E o nosso exemplo, irmãos, ele arrasta pessoas. As pessoas olham para nós para entender, mesmo que não queira, entender o que é certo e o que é errado. Como a gente vive, serve de inspiração para outras pessoas. Já tinha parado para pensar isso? Então, devemos crer em Cristo e devemos viver como Ele nos ordenou. Não pode ser diferente. O grande desafio do cristão é glorificar a Deus no seu dia a dia. É viver de acordo com o que ele professa. Viver vigilantemente, combatendo os seus pecados e demonstrando na prática que o seu relacionamento com Deus é um retrato fiel de quem vive na luz. E o sermão de hoje, ele vai mostrar a diferença de viver na luz e viver nas trevas. E como também é possível ter comunhão com Deus, refletida na comunhão com o nosso próximo. Peço que o irmão deixe o texto aí, de 1 João, aberto, mesmo que possamos fazer algumas referências diferentes, mas que deixe para que possamos compreender essas verdades. Muito provavelmente, todos ou a maioria conhece essas verdades de cor. Mas se você já conhece, então será uma excelente oportunidade de você refletir nelas, e se você não conhece, será uma oportunidade de você colocar em prática. Portanto, vamos ver o que diz o versículo de número 5 do primeiro capítulo da primeira epístola de João. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a você é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vou repetir. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A primeira coisa que precisamos entender nessa parte inicial é que a mensagem vem de Jesus. Cristo é o autor da mensagem. E o outro ponto muito importante que precisamos entender é que essa mensagem nos foi revelada. Não foi o homem que descobriu. Deus quis se revelar ao homem. Por isso ele se fez carne. Por isso ele viveu entre nós. Ele quis revelar essa mensagem. E Deus, obviamente, se revelou através de Jesus Cristo. E quando João diz, e que anunciamos a vocês é esta, ou seja, quem anuncia essa mensagem é João e os apóstolos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João.
E essa mensagem ela tem como propósito proclamar a verdade e combater a mentira. Você já parou para pensar que mentira seria essa, que essa carta veio combater de frente? Essa carta foi escrita no final do primeiro século. Estamos em 2024, então você imagine, 80, 90 depois de Cristo. Quase 2000 anos, né? No primeiro século começaram a surgir movimentos heréticos. Assim como o cristianismo, ele começou a expandir através dos apóstolos, no primeiro século, heresias também começaram a se expandir. E algumas delas eram bastante perigosas. E um desses movimentos muito perigosos, talvez o mais perigoso da época, era o movimento chamado gnosticismo. Esse movimento era tão perigoso, tão nocivo, que ele questionava pontos fundamentais do cristianismo. Só que não pareciam que questionava, só que eles questionavam. Dentre muitos pensamentos, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que Jesus era tipo um fantasma. Eles acreditavam que Jesus não tinha um corpo normal. E eles pensavam também, defendiam, que o espírito era bom e o corpo era mau. E se você parar para pensar, só nessas pequenas reflexões, eles duvidavam de coisas importantes do cristianismo. Por exemplo, eles duvidavam da ressurreição de Cristo. Eles colocavam em xeque também a criação de Deus. Eles colocavam em xeque a santidade de Deus, a divindade de Jesus. E João, ele usa essa epístola para mostrar o perigo dessas heresias e dessa heresia específica. Inclusive, se você voltar depois, você vai observar no início da carta que João ele não se identifica. João, apóstolo de Cristo, não. Ele começa já falando e ele também não identifica os seus destinatários. João vai direto ao assunto como se ele dissesse: tenham pressa. Essa é a verdade de Deus. E que mensagem é essa? A parte B do verso 5, né, diz o seguinte: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem que João ouviu de Jesus Cristo. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 9, diz o seguinte: Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A luz ela tem um papel muito importante. A luz ela traz conhecimento. A luz afasta as trevas da ignorância e divulga a verdade de Deus. E por quê? Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há escuridão nenhuma em Deus. Não há pecado nenhum em Deus. O que uma luz faz? Ela ilumina, ela aquece, ela purifica, ela se alastra. Se a gente apagasse as luzes nesse momento, começava uma aflição: onde é que está meu filho? Onde é que está a cadeira? Onde é que estão as portas? E a luz tem esse poder de iluminar, purificar, mostrar. Quando a gente está numa escuridão, e a luz acende, o que é que acontece? A gente começa a enxergar aquilo que não estava vendo. A gente começa a diferenciar uma coisa da outra. A gente começa a observar onde está pisando. A gente consegue ver o caminho que deve seguir. A gente começa a ter um norte, a gente começa a ter uma orientação, porque a gente começa a visualizar. Quem mora no sítio sabe. Uma luz
ela faz toda a diferença para você pisar ou não numa cascavel. A luz tem esse poder. Ou seja, a luz ela traz conhecimento, discernimento, ela abre nossos olhos. Essa luz, preste atenção, Deus é como um sol. Ele clareia para que possamos enxergar todas as coisas que estão reveladas. A luz, ela mostra aquilo que a gente não estava vendo. Novamente no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus é luz porque nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Nada. Deus é onisciente, tudo vê, tudo sonda, tudo sabe, e nada pode escapar ao conhecimento e aos olhos de Deus. Sabe, irmã, meu irmão querido, sabe aquele seu pecado escondidinho, que talvez ninguém saiba? Aquelas pessoas mais próximas de você, talvez nem elas saibam. Aquele pecado que você sente vergonha e é escondido a sete chaves, sabe aquele pecado? Deus conhece. Deus sabe o que temos escondido dentro de nós. Ele sabe as nossas predisposições a pecar, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos desejos mais sombrios. A luz de Deus, ela nos conhece. É como se Deus tivesse um super aparelho de ressonância magnética, de tomografia, que conhecesse tudo, inclusive o que está de mais escondido dentro dos nossos corações. Pode guardar, pode se esconder, pode vestir a melhor roupa, sabe, irmão, Deus sabe de tudo. Deus sabe por que você está aqui, Deus sabe por que você não veio, Deus sabe se você está pensando na morte da bezerra, ao invés de Deus falando e você pensando, sabe lá em quê? Ele sabe o que nós pensamos, porque Ele é onisciente. Ele sabe das coisas mais escondidas, porque Ele trouxe a luz, Jesus Cristo, para clarear nossas vidas e expor os nossos pecados, para após tal exposição, a gente possa identificar e iniciar uma luta de arrependimento, confessando os nossos pecados, as nossas iniquidades ao Senhor. Observe agora o que diz o verso de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ter comunhão com Deus significa ter um relacionamento íntimo com Deus. Significa ter característica de Deus em nossas vidas. Significa ainda parecer com Deus. Mas como uma pessoa se parece com Deus? Como uma pessoa se parece com Deus? É alguém que vive seguindo ou tentando seguir os caminhos de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. É como se participasse de um clube e dividisse as mesmas coisas de Deus. É alguém que tem um relacionamento estreito, tipo marido e mulher, com Deus. E se essa pessoa se diz
carne e unha com Deus e vive nas trevas, ela é uma mentirosa. Mas você já parou para pensar o que seria, na verdade, na prática, andar nas trevas? O que seria andar nas trevas? Andar nas trevas significa viver no erro, viver no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade com Deus. É um inimigo de Deus, viver uma eterna inimizade com Deus. Nesse caso, mentimos porque dizemos uma coisa e fazemos outra. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, abre aspas para ele, os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que as suas palavras. Ou seja, não é o que você diz, e sim o que você faz. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, é uma mensagem de Satanás. Um pai e uma mãe, eles devem estar preocupados com suas atitudes, porque as suas atitudes vão refletir na educação dos filhos. Eles vão se basear em você como padrão. As pessoas vão conhecer você com base naquilo que você vive, irmãos. Não é naquilo que você diz. Se você diz que crê em Jesus Cristo, se você diz que crê em Deus, se você diz que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, como muitos de nós costumam dizer, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. A sua vida, ela tem que dar exemplo para que as pessoas vejam Deus através de você. A Bíblia é a minha regra de fé e prática, e quando sai pela porta da igreja, ou às vezes até dentro da igreja, é um demônio. Os piores exemplos são dados. Está errado. Está errado. Como é que você sabe se está mentindo? É só refletir, meu irmão, como é que você se comporta diante do sexo, por exemplo, diante de pornografia. Deseja outra mulher que não seja a sua? Sexo fora do casamento? O que você assiste na sua casa? Como é que você administra seu dinheiro? Compra e paga ou dá calote no mercado, nas pessoas? É incompatível um crente que compra e não paga. É incompatível. Na hora que vai fazer uma troca, um objeto, um celular, uma moto, um carro, pega o celular, pega a moto, dá uma pintadazinha, mas a moto não presta para nada, motor acabado, mas passa para frente para tirar uma vantagem. Isso é um mentiroso. Muitos de nós, talvez todos aqui, tenhamos parentes ímpios. Só que nós devemos ser o exemplo da nossa família. A gente não pode esperar que o nosso irmão, que o nosso pai, que o nosso sogro, que o nosso tio seja o exemplo da família. Tem que ser nós, porque nós professamos a fé em Jesus Cristo. Os seus maiores sonhos, Deus está incluído? É no dia a dia que precisamos mostrar se andamos nas trevas ou andamos na luz. Se vive em pecado, vive nas trevas e é um mentiroso. Observe agora o que diz o verso de número 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou ler novamente. Se andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos estar na luz como Ele está na luz. Precisamos ter comunhão com Deus para reconhecer e confessar os nossos pecados. Observa a parte A do verso 7, que diz o seguinte: se andamos na luz, como Ele está na luz. Andar na luz, irmãos, significa andar na verdade, significa ser transparente, significa ser claro como o sol. Se andamos na luz, significa que andamos nos caminhos de Deus. Espera aí. Vê se entendi. Qual é a luz? Cristo é a luz. O exemplo de Cristo é o nosso caminho a ser seguido. É por Ele que devemos andar. Cristo é o farol que clareia a nossa estrada para que possamos caminhar por ela. Cristo está na luz, porque Ele é a luz. Andar na luz é andar em quebrantamento, pronto a admitir os pecados, quando a luz divina expuser as nossas transgressões. Mantemos comunhão uns com os outros, a parte B. Quando andamos na luz, em santidade, na verdade, podemos ter comunhão com qualquer pessoa que professa a fé em Cristo. Já tinha pensado nisso? Se andarmos na luz, se nós andarmos na luz, andarmos em santidade, podemos ter comunhão com qualquer pessoa que professa a fé em Cristo. Porque quem vive praticando a palavra de Deus é uma pessoa muito legal, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa muito agradável. É um pecador? Claro que é um pecador, óbvio que é um pecador. No entanto, viver na luz, quem vive na luz, clareia as pessoas que estão ao seu lado. Não clareia apenas você, clareia quem está próximo de você, ilumina os caminhos dos outros. É alguém que mostra verdade através de suas atitudes. Quem vive nas trevas, vive envergonhado, vive mocorongo, é uma pessoa sombria, é uma pessoa retraída. E uma pessoa que vive na luz, não, é uma pessoa que irradia amor, é uma pessoa que transmite paz, é alguém que transmite verdade, é alguém que aparenta honestidade, humildade, e aqui para nós sabemos disso. Uma pessoa com essas características é uma pessoa boa de ter ao lado. É gostoso estar ao lado de pessoas assim. O contrário também é verdadeiro. Quem não gosta de ter uma pessoa com características que se assemelham a Cristo ao seu redor? Uma pessoa que está pronta para te dar um conselho, uma pessoa que está pronta para te exortar de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa que dá bons exemplos, que seus filhos podem enxergar exemplos de uma pessoa, aquela pessoa que você sabe que coloca dentro da sua casa e está ali, um homem ou uma mulher de respeito. E uma pessoa verdadeiramente boa é aquela que caminha pelos caminhos deixados por Cristo, o justo. A última parte aqui, do verso 7, a parte C, diz o seguinte: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O fato de andar na luz não significa que não pecamos. Tem nada a ver. Significa que estamos numa luta intensa contra o pecado. E temos a promessa através da purificação do sangue de Jesus Cristo.
porque só seremos iguais a Ele na eternidade, quando tivermos o corpo glorificado. Deixa-me fazer uma divisão bem simples. Andar nas trevas e andar na luz. Andar na luz significa viver lutando contra o pecado. E nas trevas significa você ignorar ou você negar o pecado. Você imagina, irmão, um buraco grande ao seu redor. E nesse buraco, um buraco muito profundo, e dentro desse buraco tem lama, esgoto, animais podres, e esse buraco é fundo. É um buraco grande, fundo e difícil de sair. Andar na luz e andar nas trevas. Se você anda na luz, você se afasta do buraco. Você já reconheceu, você já identificou e sabe que ele é perigoso, você vai passar distante dele. Agora, se você vive nas trevas, você vive ignorando esse pecado. Você vive andando na beira do buraco, no aceiro do buraco, ao redor do buraco, pé dentro, pé fora, corre o risco de cair. Andar nas trevas é você ignorar que ali tem um buraco perigoso. O termo purificar é como se fosse o sacrifício de Jesus Cristo continuado. Ou seja, o sacrifício que continua a fazer efeito como se ele não tivesse acabado. Preste atenção que isso é muito importante. Nós estávamos condenados ao inferno. E Cristo derramou seu sangue para exatamente que pudéssemos mudar a direção, uma mudança de rota, uma metanoia, um novo nascimento. Foi necessário que alguém totalmente santo, sem pecado algum, morresse por mim e por você. Vivíamos em uma constante e solene inimizade com Deus, mas através de Cristo fomos adotados na família de Deus para sempre. O sangue de Cristo nos purificou. Olha que verdade linda. Sem fazermos nada para merecer. Acho que das palavras mais bonitas do Evangelho é graça e misericórdia. Como são bonitos. Seguimos agora para o verso de número 8, irmãos. Não feche sua Bíblia para não perder o raciocínio. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. O pecado, ele não só faz mentir para os outros, mas mentimos muitas vezes para nós mesmos e talvez a gente nem enxergue que somos grandes mentirosos para nós mesmos. Porque o pecado, ele faz com que perdamos a sensibilidade e não percebamos o mal ao nosso redor, como a analogia do buraco. O pecado, ele age como se fosse uma anestesia, que ele anestesia aquele local, aí vem lá um bisturi, corta o cabo todinho, mas você não está sentindo. O pecado, ele faz com que fique tudo bem. É como um guarda que dorme, aí vem um ladrão e rouba, mata, faz tudo. O pecado tem o poder de nos fazer dormir, tem o poder de nos tirar a vigilância. E preste atenção, acredito que isso acontece com você, assim como acontece conosco. Temos o dom de mentir para nós e de nos inocentar. Por que você fez isso? Eu fiz porque fulano fez. Mentira. Você fez porque você estava com vontade de fazer. Não foi porque alguém fez uma coisa errada que você foi obrigado a fazer também. Negativo. Se uma pessoa pecou, isso não te dá o direito de você pecar também. O relacionamento marido e mulher, interessante. Porque, não, é porque minha esposa faz isso, faz aquilo, aí eu faço. Não. Você faz de ruim, não tem nada a ver com ela.
O pecado dela é dela, o seu é seu. Ah, mas meu esposo faz isso, aí acabei fazendo. Não, você não acabou fazendo por causa disso, não. Isso é mentira. Aqueles repórteres que chega para o ladrão e diz: por que você roubou? Meu irmão, eu roubei porque eu estava passando fome. Isso é uma grande mentira. O caba rouba porque gosta de roubar, gosta de mexer no alheio. Ele não rouba porque está com fome, não. Então, se fosse assim, todas as pessoas que passavam fome, que sentiam necessidade, que faltava um pedaço de carne, um arroz, um feijão dentro de casa, ia lá e roubava. Isso é uma mentira. Rouba porque é ladrão, rouba porque tem um espírito de ladrão dentro dele, rouba porque é desonesto. E se fizermos assim, daremos desculpa para aliviar o nosso erro. E queremos o tempo todo nos inocentar e colocar a culpa. Não, palavra do pastor, né? Veja bem, eu não queria fazer isso, mas alguém fez uma coisa comigo e eu acabei fazendo. Isso é mentira. É um mentiroso. A verdade não está em nós. Portanto, mentimos para nós mesmos e a verdade não está em nós. Devemos identificar os nossos pecados, confessar a Deus e nos arrepender para não fazer mais. E parar de ficar colocando a culpa no próximo. Parar de ficar colocando a culpa no filho, na esposa, no marido, no vizinho, no colega de trabalho. Devemos ser purificado dos nossos pecados. Vamos inverter aqui. Estávamos no verso de número 8, vamos para o verso de número 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Assim como mentimos para nós mesmos, chamamos Deus de mentiroso. Será que a gente identifica quando chama Deus de mentiroso? Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmos 14, 3. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, 20. Chamamos Deus de mentiroso quando dizemos que não precisamos ir para a igreja, quando não estamos indo para a igreja. Precisamos estar na igreja para ouvir a palavra revelada de Deus. E quando fazemos o contrário, dizemos que não somos o corpo de Cristo. E automaticamente dizemos que não precisamos de Deus. Quem não precisa de Deus? Quando não lemos a Bíblia, chamamos Deus de mentiroso. Como assim? Se eu não ler a Bíblia, eu chamo Deus de mentiroso? Porque estamos dizendo que a nossa visão é suficiente, que somos capazes sozinhos, que sabemos qual a decisão certa a tomar. A Bíblia nos ampara e mostra o que é certo e o que é errado. Ela mostra o que é o mal e o que é o bem. E se a gente diz que não precisa dela, é porque a gente se acha autossuficiente, capaz. Espera aí. Deus, dê um tempinho aqui que eu sou suficiente. Eu consigo, eu preciso, eu sei, eu sou capaz. E não temos essa capacidade de saber o que é o bom ou ruim, distinguir o bem do mal. Não temos essa capacidade. Tudo que a gente faz e acha que pode fazer sozinho, chamamos Deus de mentiroso. A pessoa pode até dizer: eu sei que eu sou um pecador, mas não entende que o pecado turva a visão. Mas quem foi que disse que o pecado nos turva a visão? A palavra revelada de Deus. Onde a palavra de Deus é lida? Na igreja. É lendo a Bíblia.
E quando a gente não faz nada disso, a gente chama Deus de mentiroso. Os gnósticos, eles diziam que possuíam uma iluminação superior e que não pecavam. Imagina. Somente Jesus Cristo foi o único ser nessa terra que viveu e não pecou aqui. Por quê? Porque Ele é Deus. E quando dizemos que não pecamos, ou quando dizemos que não precisamos ter os nossos pecados confrontados, chamamos Deus de mentiroso. E, consequentemente, a sua palavra não está em nós. Temos alguma saída? Temos alguma alternativa? Claro. Olha o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E somente reconhecendo os pecados e nos arrependendo que podemos ser perdoados. O crente verdadeiro não tenta esconder os seus pecados. Ele confessa a Deus para receber o perdão e a purificação. O pecado é mau e só podemos ficar limpos se formos perdoados. O pecado tem o poder de nos afastar de Deus. Qual o maior presente de todos os presentes que qualquer um aqui pode receber? O maior presente de todos é ir para o céu ao lado do Criador. Isso só é possível porque Cristo veio levar os nossos pecados e nos purificar. E precisamos realmente, verdadeiramente crer nele. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E por que precisamos fazer isso? Precisamos confessar nossa sujeira a Deus e nos arrepender verdadeiramente. Você já parou para pensar a questão do confessar? Por que nós precisamos confessar? Deus já sabe, não já? Por que a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus? Confessar é concordar com Deus, é admitir a culpa diante de Deus. O texto escrito no grego, traduzido para o português, seria o equivalente a homologar, ou seja, dizer a mesma coisa, concordar, atestar que Deus está certo, admitir a culpa. Confessar é ser honesto com Deus. Ser honesto com Deus e consigo mesmo. Nós devemos confessar o nosso pecado a Deus e devemos também confessar o nosso pecado contra quem pecamos, para ser perdoados. Por que devemos confessar? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A certeza da salvação está no caráter fiel e justo de Deus. Ele não vai nos punir duas vezes pelos mesmos pecados. Cristo já levou consigo, já sofreu pelo meu pecado e pelo seu. Deus não vai punir a nós duas vezes. Ele é justo. E por isso há necessidade de confessar verdadeiramente para obter o perdão. Hebreus, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: pois, para com as nossas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoar significa cancelar uma dívida, significa purificar um pecador, fazer com que este pecador tenha comunhão com Deus. Cristo,
Ele limpou os nossos pecados e nos aproximou de Deus. Por isso Cristo é o mediador. Por isso que seremos salvos somente mediante a fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor e é o nosso purificador. Somente nele. Irmãos, acredito que já seja prático o suficiente. Não sei se é necessário dizer mais algumas coisas, mas uma é importante falar. A sua vida, irmão, a minha vida, ela precisa dar um bom exemplo. Nós precisamos ser diferentes do mundo lá fora. Uma vez, pregando o evangelho para uma pessoa, chamando o arrependimento, convidando para vir para a igreja, essa pessoa citou 3 membros de nossa igreja. Ela disse: como é que eu vou para a sua igreja se fulano faz isso? Se fulana faz isso? E se esse aqui faz isso? Eu confesso que o terceiro que ele disse, eu fiquei até com medo. Não sei se é verdade. Não tem como saber. Mas o que essa pessoa lá fora atribuiu a um membro da nossa igreja é o equivalente a um crime que pega alguns anos de cadeia. É verdade? Não sei. Não sei. Mas o nosso exemplo lá fora, ele tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Nós precisamos ser luz nesse mundo de escuridão. Se você crê realmente em Jesus Cristo, você tem por obrigação de dar um bom exemplo na escola. Quando você fala você, somos nós, irmãos. Temos de dar um bom exemplo na escola, no nosso local de trabalho, aqui dentro da igreja, no roçado, limpando o mato, seja onde você for, precisamos dar bom exemplo. Você tem funcionários, colaboradores, seus funcionários precisam dar testemunho de que você é um patrão crente. E se foi realmente chamado, é obrigatório ter uma mudança em sua vida. Não podemos viver da forma como vivíamos antes de sermos chamados. Isso é incompatível. Isso é incompatível. Não tem condições da gente viver do jeito que vivíamos antes do Evangelho do Senhor nos alcançar. Irmãos, já no final, convido você a fazer uma reflexão. Automaticamente estaremos fazendo também. Não sei há quanto tempo você frequenta a igreja, não sei há quanto tempo você é crente, não sei se você é crente, mas o que foi que mudou na nossa vida? Tem realmente uma mudança? Mudamos? Ou somos os mesmos, apenas engomadinho, sentando no banco da igreja? Tem que haver uma mudança. A gente precisa pregar o Evangelho com as nossas atitudes, com as nossas ações. Irmão, e se a gente assim não fizer, não somos chamados, não somos crentes, e não estaremos quando Cristo voltar junto com Ele. Já pensou, domingo após domingo, ano após ano, e nada de mudança, nada de bom exemplo, nada de frutos? Que vida cristã é essa?
a gente tem, isso é obrigação, ser diferente, dar bom exemplo. Conhece a Bíblia? Aplique-a, coloque ela em prática. Se a gente é crente, é a última a chegar no trabalho. Falcatruas, desonestidade. Não pode ver uma notinha de 100. Irmãos, eu não sei de você, eu sei de mim, mas a gente precisa parar e refletir. Eu realmente tenho dado testemunho de que fui salvo, de que fui chamado, ou estou aqui só enchendo a igreja? Não sei. Mas aproveite, convido o irmão, faça essa reflexão, que com certeza vai ser importante para você e para mim e para a igreja de Cristo. E que nosso Senhor nos auxilie a viver de acordo com os seus caminhos. Amém. Ó Deus, sabemos que é difícil, Pai. Sabemos que não é fácil viver de acordo com a Tua vontade. Mas nos auxilie, Senhor, que precisa haver mudança em nós. Precisamos nos envergonhar dos nossos pecados. Precisamos andar na luz. Precisamos nos afastar das trevas. Precisamos adorá-lo e viver essa adoração no nosso dia a dia, Senhor. Que estas palavras, que elas possam causar uma reflexão nos nossos corações e que a cada dia possamos nos arrepender, confessar e mudar a direção da nossa vida, caso esteja indo no caminho errado. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, te glorificando no teu dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.